Física pelo Instituto Federal da Bahia. Sejam muito bem-vindos, tá? É uma escolha que, com certeza, quem gosta, que vai entender muito bem a importância de se realizar, de se praticar a educação física, a importância da educação física no processo de formação dos nossos alunos, né? Então, eu espero que vocês cada vez mais se apaixonem pela educação física. Tá? Então, eu desejo a todos bons estudos, é a segunda disciplina de vocês, e eu espero que essa disciplina só venha a contribuir e deixar vocês mais ainda estimulados e envolvidos com o curso. Tá? Sejam muito bem-vindos todos os alunos dos 7 polos, e estou aqui à disposição para a gente poder trabalhar ao máximo, da melhor forma possível, a nossa disciplina História da Educação Física. Nesse primeiro momento, vou me apresentar, meu nome é Marcela Mota Freitas, tá? Alguém está com o microfone aberto. Vamos fechar os microfones para a gente poder não atrapalhar o andamento da... Ok. Então, me apresentando rapidamente, sou a professora Marcela Mota Freitas. Boa tarde. Formada, né, pelo curso de licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal da Bahia, com especialização também pela Universidade Federal da Bahia, e mestrado pela Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro de Portugal, que foi convalidado aqui no Brasil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tá? Eu trabalho com EAD desde 2010, por a instituição da UNEB, onde a gente começou o curso de licenciatura em Educação Física, também desde 2010, certo? Faço uma breve apresentação, qualquer outras informações que vocês queiram saber, o endereço do meu currículo está lá no AVA, certo? E aí, vocês podem estar, caso tenham interesse, mas o objetivo maior aqui é falar sobre a nossa disciplina. Nesse segundo momento, eu convido vocês a se apresentar, mas, na verdade, essa apresentação é feita lá no AVA. Eu já dei uma olhadinha, eu vi que alguns já se apresentaram. Gostei muito do início dessa participação de vocês. Por quê? Porque o fórum que foi criado lá, inicialmente, foi aquele fórum para vocês fazerem uma interação, né, um conhecer o outro, através dessa educação à distância. A gente pode criar amigos, criar amizades, né, criar, na verdade, uma rede de professores de educação física formados aí pelo Instituto Federal da Bahia, certo? Então, o objetivo maior daquele fórum é que vocês realmente, aqueles que se sentirem à vontade, tá, gente? Não é nada obrigatório. Aqueles que se sentirem à vontade, vão lá, o nome de vocês, coloca lá, quais são as expectativas de vocês em relação ao curso, à disciplina, se vocês já têm experiência, se vocês não têm experiência, enfim. Tá? É um momento de descontração e de interação. Certo? Professora, boa tarde. Tem como pedir o colega Sandro para desligar? Está ruim demais. Desligar o microfone. Sandro. Atenção, Sandro Fonseca, desligar o microfone, para gentileza. Obrigado. Estou tentando desligar, só que eu não estou conseguindo. Só um pouquinho. Tá. Acontece. Vamos continuar. Deu para vocês entenderem o objetivo daquele fórum lá, do fórum, na verdade, de que tal se apresentar, que é um momento de interação ali de vocês. Vocês querem que eu repita? Deu para entender. Deu, né? Ok. Então, pode continuar. Então, aqueles que não fizeram ainda essa postagem, convido a todos para ir lá, para vocês irem lá e participar um pouquinho desse momento aí com os colegas. Então, o objetivo da nossa aula hoje é justamente fazer toda a apresentação da nossa disciplina, certo? Eu vou passar para vocês o plano, já está lá na sala de aula virtual nossa, o plano de ensino, o cronograma, mas, de qualquer forma, eu vou detalhar e tirar todas as dúvidas, principalmente com relação ao ponto das avaliações, que eu sei que muitas vezes é onde vocês têm mais dúvidas de como realizá-las.
certo? Eu vou fazer a explanação do plano de ensino. Quando finalizar o plano de ensino, eu vou abrir para vocês tirarem algumas dúvidas, caso vocês tenham. Depois eu passo para a questão do cronograma, e aí depois a gente vai passear um pouco no ambiente virtual da nossa disciplina, para a gente explorar e ver as dúvidas que vocês têm, aqueles que ainda, que já olharam, que já fizeram alguma leitura, enfim, tá? Então, à medida que eu vou fazendo a explanação, eu vou abrindo para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês. O objetivo é que vocês saiam daqui realmente com todas as dúvidas sanadas. Claro que outras vão aparecer no momento que vocês começarem a fazer a leitura, vão aparecer várias dúvidas, e isso é normal. Por isso que nós temos lá no fórum de dúvidas da semana, né, é o momento para vocês exporem lá as dúvidas dos tutores, tirar essas dúvidas. Eu também vou estar acompanhando, e qualquer necessidade eu vou fazer essa intervenção também, para dar esse apoio para os tutores e para vocês. Pronto, todos conseguem visualizar o plano de ensino aí, né? Então, nossa disciplina História da Educação Física, tá? É uma disciplina onde ela vai ser trabalhada no período de 1º do 10 a 30/10, e ela tem uma carga horária de 60 horas. Dentro dessa carga horária de 60 horas, nós temos 30 horas que são respectivas atividades de PCC, que são práticas enquanto componente curricular. Eu vou explicar lá na frente porque essas 30 horas foi o que gerou. Tem alguém com o microfone aberto. Quem é que está aqui? Tamires. Tem como fechar o microfone aí, Tamires, por favor? Marcela, eu acho que você daí consegue bloquear. Se você tenta ver se consegue, por favor. Deixa eu ver aqui, Cássio. Compartilha. Você vai clicar na seta ao lado, aí aparece a opção. Você fala que seta, Cássio? Realmente eu não sei essa... Bom, gente, boa tarde, Pro. Olha só, você clica em cima da pessoa que vai aparecer lá para você bloquear o microfone. Coloca em cima da pessoa. Correto. Isso. Aí depois vai aparecer a opção de você bloquear o microfone. Que é no meio aí, professora, no meio. Vai. Isso, desse aí. Pronto, muito obrigada aí, já aprendi com vocês. Vamos lá, então, dando continuidade. Então, dentro dessa carga horária de 60 horas, as 30 horas que nós vamos trabalhar está relacionado também à prática como componente curricular. O que seria? Seria um momento que nós vamos chamar vocês para pensar enquanto professores, né? Um momento em que vocês, se tivesse com um momento presencial, com aulas normais, nós iríamos fazer um projeto para a gente poder ir em loco, ir nas escolas para realizar essa atividade, tá? Mas eu vou explicar um pouquinho lá na frente sobre essa atividade. Com relação à ementa da nossa disciplina, né, o corpo como objeto de conhecimento e suas implicações para a educação física, diálogos entre o conhecimento do campo da história e da educação física, contribuições da história para a reflexão sobre a educação física na sociedade moderna, reflexão crítica das concepções, características e influências das práticas corporais sofridas ao longo da sua história, a compreensão das práticas corporais integrantes do processo histórico da formação da sociedade brasileira, história e educação física escolar, a educação física e os debates contemporâneos sobre as políticas de patrimônio, e a vivência de práticas corporais conhecidas como patrimônio, o frevo, samba de roda, a vaquejada e a capoeira.
Então, quando a gente trabalha a ementa dessa disciplina, a gente percebe que a gente vai trabalhar desde o contexto histórico, né, da educação física, que ela traz uma abordagem de todo o entendimento de como foi o comportamento da educação física, que foi influenciado por vários fatores históricos de cada época, de cada sociedade, e ela traz um trato bem específico para questões da contemporaneidade. Então, nós não vamos fazer uma leitura, um estudo somente sobre a história pela história, mas nós vamos fazer todo um trabalho, toda uma leitura da história até o momento contemporâneo. Então, essa ementa dessa disciplina, ela traz essa coisa que alivia um pouco, dá uma leveza a mais à disciplina, para não ser uma disciplina com muito contexto histórico, onde os alunos aprendem fatos, os alunos aprendem datas e pronto. Não vai ser somente esse conteúdo, mas sim um trabalho de aprendizado do contexto histórico, como a educação física foi se formando, como a educação física foi contribuindo, e quais foram os fatores que interferiram no processo histórico da educação física, e como ela se encontra hoje. Nós vamos fazer esse diálogo frequente, tá? Com a atualidade. O objetivo geral da disciplina é problematizar as relações entre o campo da história e da educação física no âmbito da educação. E aí a gente trata todas essas informações, a gente está lá no PPC, certo? Entender o corpo como objeto histórico do conhecimento, esse é um ponto fundamental no momento que a gente fala que nós, enquanto professores de educação física, nós precisamos entender todo o contexto do corpo, desde do corpo na pré-história, como o corpo era trabalhado, como as sociedades viam aquele corpo, até o momento atual. Por mais que a gente fale que a educação física precisa, sim, do elemento cognitivo, é fundamental, mas a partir do momento que o aluno vivencia, a partir do momento que o aluno experimenta o movimento, é que ele compreende. Então, a educação física tem o movimento corporal como algo específico, que é pertinente para que o momento aconteça e que realmente o aluno perceba a importância do se movimentar para aprender, né? Então, claro que por trás de todo o conteúdo prático, a gente precisa ter, sim, o conteúdo teórico, mas a gente precisa saber como esse corpo deve se comportar dentro do processo educativo na educação física. E isso vem desde, né, lá da pré-história. Então, a gente vai fazer essa leitura que é fundamental, refletir sobre as contribuições da história para refletir sobre a educação física na sociedade moderna, investigar a produção acadêmica sobre a história da educação física, refletir criticamente sobre as concepções, características e influências sofridas das práticas corporais inventadas pelos humanos no curso da sua história, e aí a gente vai ver várias práticas corporais, né, que a gente tem, além dos esportes, né, a gente tem a capoeira, a gente vai ter o remo, a gente vai ter alguns jogos que foram criados lá mesmo na pré-história, como isso vem acontecendo até o momento atual. Estudar a história da educação física escolar, que é onde vocês vão estar atuando, né, enquanto futuros professores de educação física, e debater os aspectos contemporâneos sobre a história da educação física, as políticas do patrimônio, tá? Como conteúdo programático, nós apresentamos aqui a disciplina, o professor, o plano de ensino. Nosso conteúdo programático foi dividido em 2 unidades. Nessas 2 unidades, nós temos... Nessas 2 unidades, nós temos a aula 1, que é a primeira semana, onde nós vamos abordar a história da educação física no cenário mundial, e na segunda semana, a história da educação física no Brasil. A partir da segunda unidade, nós temos a terceira semana e a quarta semana, que aí nós vamos fazer uma abordagem direcionada ao corpo histórico da educação física e os aspectos contemporâneos sobre a história da educação física. Então, para cada aula, será uma semana. Quando a gente fala aula, a gente fala de uma temática que a gente vai estar abordando naquela aula, que corresponde
aquela semana. Então, nós estamos na primeira semana e o conteúdo que vocês precisam parar para estudar, os artigos, os textos, vão estar relacionados à história da educação física no cenário mundial, tá? Esse é o nosso primeiro momento. Com relação à metodologia, né, nós vamos buscar trabalhar através de uma metodologia de concepção colaborativa, com atividades de discussão, de interação, e a leitura do material. Certo? Então, aqui eu apresento, para cada semana, vocês precisam fazer a leitura, assistir os vídeos, e realizar as atividades avaliativas. Eu sugiro que vocês façam a leitura na sequência que eu postei lá na apresentação da semana, tá? Do AVA, uma sugestão. Então, para esse primeiro momento, vocês precisam fazer a leitura desse texto de Vitor Mello, que é um dos grandes clássicos, né, quando se fala em história da educação física, é um dos grandes nomes da história da educação física. Por que devemos estudar história da educação física exposta no curso de graduação? Né? Esse é um texto que nos dá uma leitura geral da importância de se estudar a história da educação física, né, para o processo de formação de vocês. Então, esse é um texto que vocês precisam fazer essa leitura de forma bem tranquila, tá? E, a partir daí, a gente partir para o conteúdo específico da semana, que é assistir esse vídeo sobre a história da educação física. É um vídeo bem simples, bem tranquilo, é um vídeo curto também, mas que ele dá um panorama de como ocorreu o processo de história da educação física. Claro que, além disso, vocês precisam se aprofundar nos textos, né? Mas esse vídeo, eu digo que é um vídeo que ele dá já, ele situa no contexto histórico da educação física. Depois você tem esse segundo texto, que é um texto bem simples, o primeiro e esse texto de Soares. Aí sim, esse texto tem uma leitura um pouco mais, não vou dizer que é um pouco mais difícil, mas é um texto que vocês precisam fazer uma leitura com mais calma, né? Porque Carmen Lúcia Soares também é uma das grandes autoras aí da história da educação física, e ela traz, em alguns momentos, uma reflexão um pouco mais profunda sobre esse processo de construção, né, dos documentos da história da educação física, certo? Então, gente, para a primeira semana, o que é que vocês precisam fazer? Além de ler esse texto introdutório, certo? Vocês precisam assistir o vídeo e ler mais 2 textos, ok? Para a segunda semana, sobre a história da educação física no Brasil, também eu apresento para vocês 3 textos. Todos os textos que eu estou trazendo para vocês, eu tentei, de todas as formas, trazer um texto um pouco com a leitura mais leve, mais tranquila, para vocês, né, pegarem um pouco esse conhecimento, mas também tem alguns textos, para cada semana também vai ter alguns textos um pouco mais, que vai precisar mais de uma atenção maior para vocês fazerem a leitura, certo? Então, eu tentei equilibrar um pouquinho aí essa questão dos artigos, dos textos, sobre a questão da história da educação física. Então, para a segunda semana, nós temos 3 textos. Esse texto lhe dá uma educação física no Brasil, da origem até os dias atuais. Ele é um texto bem sistemático, ele é curtinho, mas ele lhe dá uma noção do contexto histórico da educação física no Brasil, mas de forma mais superficial. E esses 2 textos seguintes, onde ele fala sobre Educação Física Escolar Brasileira, Caminhos Percorridos, Novas e Velhas Perspectivas, e Educação Física na BNCC. Ele já faz um trato da história da educação física no Brasil, trazendo todas as suas fases, as fases militarista, a fase pedagogicista, a fase médica, né, as influências que foram sofridas, né, pela educação física, assim como as abordagens pedagógicas que a educação física teve a partir de 1980. Então, a necessidade de se construir, né, essas abordagens pedagógicas.
né, que vocês vão ouvir muito falar durante todo o seu percurso aí no curso da História da Licenciatura em Educação Física, principalmente quando vocês começarem a fazer os estágios, né, darem disciplinas de construção, de plano de ensino, então vocês vão ter esse conhecimento, precisam ter esse conhecimento. Claro que, quando a gente fala em abordagens da educação física, a gente não, nesse primeiro momento, a gente não vai falar, a gente não vai fazer uma leitura muito complexa, a gente apenas vai fazer uma leitura simples, por quê? Porque vocês precisam apenas entender que dentro da história da educação física, houve-se uma necessidade de se criar, de se construir essas abordagens, né, pedagógicas para um momento histórico, né? Mas hoje nós temos a educação física escolar baseada em algumas abordagens dessas. Então, a gente precisa fazer esse estudo inicial dentro dessa disciplina. Apenas um estudo inicial nessa disciplina. Para a terceira semana, nós trazemos também 3 textos falando sobre a questão do corpo, né? O primeiro texto, ele traz uma abordagem do corpo medieval ao corpo moderno, né? Ele faz essa leitura da questão de como o corpo, nosso corpo, era tratado desde na época medieval até o momento. E aí depois nós temos 2 textos que já faz um direcionamento do corpo e educação física, né? Como é que a educação física precisa trabalhar esse corpo? Como é que a educação física precisa lidar com esse corpo? De quem é essa responsabilidade de se trabalhar esse corpo? Ou seja, afinal, que relação é essa, né? Como nós, professores de educação física, precisamos entender essa relação do corpo dentro do currículo da educação física. Tá? Então, vocês hoje precisam ter um entendimento, mas baseado nesse todo o processo histórico que foi construído da relação entre o corpo e a educação física. Com relação à 4ª semana, a gente fala sobre os aspectos contemporâneos sobre a história da educação física, que é o que traz lá o PPC sobre a questão da cultura corporal, a cultura do patrimônio cultural do movimento. E é essa atividade que nós iríamos, na verdade, realizar na prática, né, no presencial, mas que por conta disso por conta da pandemia, a gente teve que fazer uma atividade mais teórica. Já eu chego lá nas atividades avaliativas para vocês entenderem como será cada uma dessas atividades avaliativas. Chama a atenção que logo no início, na primeira aba de apresentação, lá vocês têm, além do plano de ensino, além do cronograma, vocês vão ter também lá um documento que são indicações de leitura de alguns livros, caso vocês tenham interesse em fazer alguma leitura mais profunda, né, que eu tenho tempo disponível, né, que eu sei que nessa vida corrida, muitas vezes a gente não tem esse tempo, mas, enfim, eu disponibilizei lá para vocês a indicação de alguns livros que dá um aprofundamento maior na temática da história da educação física. E para cada semana, né, além do acervo didático, na aba do acervo didático, além da leitura básica, que foi o que eu citei para vocês agora, de cada semana, vocês também têm uma indicação de um artigo, de um texto, que é uma leitura complementar, tá? Só vai complementar o conteúdo da semana, e uma sessão de Saiba Mais, que é uma curiosidade, através de um vídeo, uma notícia, né, alguma coisa que eu trago referente, né, àquele contexto da semana, aquele conteúdo da semana, para vocês saberem um pouquinho mais. Aí vocês perguntam, professor, é obrigatório? Não, mas serve, claro, eu sempre falo que é muito, se a gente tiver um tempinho, a gente puder parar para ler um pouco mais, para entender um pouco mais, só quem tem a ganhar é a gente mesmo. Então, eu sempre gosto de colocar um Saiba Mais, ou aprofundando nas leituras, para que meu aluno tenha um entendimento muito mais além do que seria o básico, tá? Com relação à avaliação da aprendizagem, gente, vamos
começar a falar um pouquinho dela. Na primeira unidade, todas as disciplinas, todas as avaliações valem 10, certo? Na primeira semana, nós vamos trabalhar com um fórum. Esse fórum, anota 10. Uma tarefa, que é um mapa mental, também, ele vale 10. Na terceira semana, um fórum valendo 10 também, e atividade 4, que é uma tarefa, um mini projeto, valendo 10. O que é que vai diferenciar é justamente nos pesos, certo? A nota final da disciplina será atribuída pela média das atividades 1, 2, 3 e 4, sendo que as atividades 1 e 2 terão peso 40%, e as atividades 3 e 4 terão peso 60%. Por que esse peso diferenciado? Porque as atividades que são presenciais, que seriam presenciais, ela tem um peso maior no EAD, tá? Então, a justificativa é essa. Com relação às referências bibliográficas, eu trago para vocês essas referências, que são justamente as referências que constam lá no PPC. As referências que constam lá no PPC. Ok? Finalizamos, então, o plano de ensino. Alguém teria dúvida a exposição que eu fiz aí? Se vocês teriam alguma dúvida, quer esperar que eu fale do cronograma? Posso continuar? Ou alguém quer tirar dúvida? Não, professora. Fique à vontade. Boa tarde. Pode, por favor, repetir novamente os pesos. Poderia repetir, por favor? Sim. As atividades 1 e 2, o peso 40%. E a atividade 3 e 4, peso 60%. Ok, obrigado. Anotei certo. Ok. Isso está lá no ambiente virtual de vocês, tá, gente? Esse documento. Qualquer dúvida, vocês podem recorrer lá e vocês podem estar tirando essa dúvida de vocês. Está lá no... Alguém mais tem alguma dúvida? Professora, boa tarde. Oi. Uma dúvida aqui na aula 1. Vamos estudar a primeira semana, mas vai ter alguma atividade avaliativa ou não? Ou só para entender mesmo da leitura, anotações, etc.? Você fala da aula 1 ou do texto 1? Aula 1, que é a história da Aula educação 1. física no mundo. Isso. Pronto, História da Educação Física no Mundo, sim, vai ter um fórum. Eu vou estar linkando agora lá no cronograma. É um fórum, a atividade avaliativa é o fórum. É o que eu coloquei aqui nesse... Aqui, ó, atividade 1, fórum. Ok, então. Ok? E eu vou explicar lá como é que deve ser a participação de vocês no fórum, lá agora no cronograma. Professora? Oi. Boa tarde. Uma das nossas colegas no chat perguntou com relação às leituras indicadas que não são disponibilizadas no AVA, né? Se teria algum local, alguma biblioteca virtual, algum outro local que nós poderíamos encontrar, né? Essas leituras, esses artigos, esses livros. Se a senhora tem alguma sugestão de biblioteca virtual ou algo do tipo? Tem, na internet vocês encontram, sim. Agora, muitos não é de domínio público, por isso que eu não pude disponibilizar, né, diretamente. Mas depois eu posso pegar essa lista e passar para vocês, mas é muito fácil, vocês encontram no e-books, tem a Universidade Federal do Rio Grande do Sul também que disponibiliza. Se eu não me engano, a USP também tem. Eu acho que a USP é de domínio público. Mas Professora, eu posso ver isso para vocês e posso passar uma lista. Não tem problema, não. Porque eu não posso disponibilizar diretamente por conta dessa questão. Inclusive, tem um livro que eu disponibilizei diretamente lá no AVA, porque tem essa liberação. E aí eu pude disponibilizar. Professora. Ok, muito obrigada. Tá, Jamile, né? Boa tarde, pode falar. Manuel, será que a senhora não poderia fazer assim para ajudar a colega aí também? Por exemplo, passar o material para os tutores e os tutores colocavam no e-mail da turma, porque aí no e-mail da turma todo mundo tem acesso. Aí pegaria esse material extra no e-mail da turma. Não ficaria uma ideia melhor?
Pode ser, o problema é que são livros, né? E são bem carregados. Entendi. Mas eu acho que... Então, quando ele disponibiliza ali, porque todos, inclusive um deles, eu já botei o link diretamente. Eu vou abrir lá para mostrar para vocês. Tem um que o link já cai diretamente no site, porque esse também é liberado. Entendi. Tá? Então, os livros, como são livros, eles são bem carregados, então fica difícil, talvez por e-mail, vai sobrecarregar. Não sei como... Mas a gente pode ver se vocês tiverem uma outra... Porque, assim, compactando os arquivos, a gente consegue adicionar no e-mail da turma. Se a senhora tiver os arquivos salvos em PDF, mesmo que ele seja um pouquinho pesado, quando compacta, aí a gente consegue adicionar no e-mail da turma. Seria uma sugestão. Tá, ok. Eu vou anotar aqui e eu vou ver o que é que eu tenho disponível, aí eu vejo se eu consigo mandar por e-mail para os tutores. Professora, no caso, poderia, complementando a fala do colega, poderia compartilhar e a gente colocava no Drive, e aí deixava em nuvem, e aí todo mundo tinha acesso no e-mail, e não ficaria tão pesado também. Certo, eu vou ver qual é a melhor possibilidade, e aí eu vou passando para vocês, então, durante a semana, com os tutores. Tá, tudo bem, obrigada. Certo? Nada. Mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar sobre o plano de ensino? Podemos passar para o cronograma, então? Vocês conseguem visualizar o cronograma? Sim. Bem, vamos lá, então. Deixa eu aumentar só. Ainda não. Não? Sandro, ainda não. Eu também não consigo, não. Não? Então eu vou interromper o compartilhamento para ver. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar novamente. E agora, ok? Agora eu creio que foi a internet que caiu, aí a gente ficou desconectado, teve que reconectar. Isso. Pode continuar, professora, tá ok agora. Ok? Então, vamos lá. Falando sobre o cronograma. O cronograma nada mais é... Esse aqui é um documento... Deixa eu ver quem é que está com o microfone aberto para eu... Pronto. O cronograma nada mais é, pessoal, é um documento que vai direcionar vocês em todos os sentidos. Né? Como é que eu falo? Como é que você sabe? Nessa primeira semana, o que é que eu preciso estudar? Qual o direcionamento que eu vou ter? Quais são os textos? Qual é a avaliação? Quais são os critérios de avaliação? Tá? Então, esse cronograma é... Ai, ainda tem pessoal chegando aqui. Esse cronograma eu falo que é um documento, assim, de direcionamento do aluno, né? O aluno precisa andar com ele no bolso, né? Para entender, realmente, aqueles que têm a vida corrida, o que é que ele precisa fazer naquela semana. Tá? Então, começamos hoje com a nossa nossa atividade síncrona. Nossa primeira semana. Lembra do conteúdo da primeira semana, que é História da Educação Física no Mundo. E lembra que eu falei que vocês teriam como atividade avaliativa um fórum. Está constando lá nesse fórum, com as leituras e o vídeo. Estão todos eles aqui. É o mesmo que consta lá no plano de ensino, tá? O vídeo que eu falei para vocês e os 2 textos. Após a leitura e vocês assistirem esses vídeos, o que é que vocês precisam fazer? Vocês vão lá no fórum, onde vai ter a seguinte pergunta norteadora do fórum. A ginástica, compreendida como prática dos exercícios físicos, vem da pré-história, afirma-se na antiguidade, estaciona na Idade Média, fundamenta-se na Idade Moderna, sistematiza-se nos primórdios da Idade Contemporânea, torna-se mais desportiva e universaliza seus conceitos.
Após análise do trecho acima e leitura dos textos, realize as postagens nesse fórum avaliativo de acordo com a seguinte questão norteadora. Preste atenção. Como você analisa o processo histórico da educação física, ginástica, exercício físico, considerando as influências dos sistemas políticos, sociais, econômicos e científicos da sociedade? Então, o que é que vocês precisam fazer? Responder essa questão. Vocês respondendo essa questão, critério de avaliação, primeiro ponto, responder a questão inicial com argumento próprio, capacidade de síntese e aproveitamento do conteúdo. Vocês precisam responder essa questão valendo 5. Professora, a gente respondendo essa questão, precisa fazer mais o quê? O fórum, gente, é uma atividade que não é apenas você vai lá e colocar uma única informação. É um momento de interação. É como se fosse um debate que acontece em sala de aula. Então, você vai se colocar, você vai se posicionar diante dessa pergunta que eu proponho para vocês. No momento que você se posicionou, eu vou solicitar também que você faça mais um diálogo com um colega seu. Então, um colega foi lá e se colocou, se posicionou, e você vai argumentar, ou você vai se posicionar em relação àquilo que foi postado pelo colega. Ou seja, para essa atividade avaliativa da primeira semana, você precisa responder o questionamento e dialogar com pelo menos um colega. Feito isso, você finaliza a atividade do fórum. Baseado na leitura do texto, né, nos textos e nos vídeos que eu indiquei para vocês. Ok? Dúvidas? Entendido. Dúvidas? Oi, professora. Tudo certo. Eu tenho uma dúvida. Eu vou preferir, nesse momento, tirar dúvida por semana, porque aí eu vou explicando e aí eu já vou esclarecendo semanalmente as dúvidas da atividade avaliativa. Pode falar, Natália. Então, no fórum eu preciso registrar 2 vezes, tanto a minha resposta quanto o debate com o colega, ou em um registro só eu faço as 2 coisas? Não, você vai fazer 2 registros. Você vai registrar a sua resposta e depois você vai ler as respostas dos colegas e dentro de alguma resposta que você viu ali, você vai responder em cima da resposta do colega. Ah, certinho, entendi agora. Muito obrigada. Mais alguma dúvida em relação a essa primeira atividade avaliativa, gente? Não? Vamos seguindo, então. Gente chegando ainda. Vamos lá. Com relação à nossa segunda semana, a temática vai ser História da Educação Física no Brasil, né? E temos aqui a leitura dos artigos, os artigos e textos, que são 3, certo? Baseado na leitura desses 3 textos, vocês vão construir um mapa mental. Também é conhecido como mapa conceitual. Elabore um mapa mental, o qual deve ter como tema central História da Educação Física Escolar. Eu indico aqui sites para vocês fazerem esse mapa mental. Um site, aqui é um outro site. E aqui embaixo também eu peço para vocês, quem não conhece o que é o mapa mental, dá uma lida rapidinho, uma coisa bem simples, para entender o que seria o mapa mental. De modo geral, o mapa mental nada mais é do que uma síntese das ideias sobre o conteúdo que você leu. Você vai sintetizar as ideias e organizar essas ideias e preencher e fazer uma figura, uma imagem com essas ideias. Certo? O que é que precisa ter nesse mapa mental? Conter conceitos básicos do material lido, ou seja, o básico que você leu, porque é importante para você fazer a base dessa figura, dessa imagem, certo? Aproveitar esses conteúdos
e sintetizar. Ou seja, quando a gente fala em história da educação física escolar no Brasil, a gente tem muitas informações, certo? Mas vamos começar a trabalhar o poder de síntese e organização dessas ideias, o poder de síntese e organização dessas informações, porque, além de ser um exercício para a nossa atividade avaliativa, vocês vão precisar utilizar isso muito ainda durante o curso de vocês, enquanto também futuros professores. Então, quando a gente começa a exercitar nosso poder de síntese, melhorar o nosso poder de síntese e organização do material que a gente lê, dos textos que a gente consegue produzir melhor, produzir mais, né? E até fazer uma leitura muito mais completa de todo o material, né? De uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais simples. Então, essa atividade, claro, é avaliativa, mas já vai ser um exercício para vocês, né? Para vocês começarem a lidar melhor com essa questão de síntese e aproveitamento de conteúdo. Dúvidas em relação ao mapa mental? Não? Ninguém? Silêncio. Para mim está tranquilo, professora. Professora, eu tenho. Diga, Elaine. Na verdade, as dúvidas vão surgindo ao tempo que estou fazendo o exercício, né? Isso pode acontecer e vai acontecer muito, Cauê. Tá? Isso aí vai acontecer muito, é normal, tá? Aqui é só o primeiro momento, quando a gente começa a delinear, vocês começam a entender como a coisa vai acontecer, mas no momento que você vai para a prática, para a coisa funcionar, vão aparecer as dúvidas. É por isso que aquele fórum ali é super importante, né, para vocês, e a gente vai estar ali de olho e tentar ajudá-los todos. Mas Jamile tira uma dúvida. Só uma dúvida. Foi Jamile que pediu primeiro? Depois eu... Paulo, né, Paulo? Acho que Jamile não quer mais falar. Foi Tamiro ou foi Jamile? Eu. Ou Elaine? Pode falar, Elaine. Então, minha dúvida é, no caso, eu vou fazer um mapa mental desses 3 conteúdos, não é isso? Que está disponível na segunda semana? Não, você vai fazer um mapa mental da temática Educação Física Escolar no Brasil. Só que você vai ter como base esses 3 textos. Então, você vai ler os 3 textos, que dá uma visão geral da educação física no Brasil, e aí você vai pegar as ideias, sintetizar essas ideias e organizar no mapa mental. Ah, pronto, agora eu entendi. Obrigada. Nada. Acho que foi Paulo? Não, mas eu já dei uma checada aqui na internet sobre o assunto mapas mentais, já abri uma luz aqui sobre o que seria. Tudo bem. No próprio AVA, Paulo, vocês têm essa informação. Quando a gente for para lá, eu vou abrir para vocês terem uma visão melhor, tá? Ok, obrigado. Terceira semana. Ok. Terceira semana, então, gente, nossa temática é sobre o corpo histórico da educação física. Certo? E vocês têm que fazer essa leitura e vamos trabalhar também com o fórum. Porém, esse fórum é de pergunta e resposta única, tá? Eu trago lá também uma pergunta, um trecho. Ao propor a reflexão do corpo medieval ao corpo moderno, coloca-se deixa eu ver aqui para tentar ler aqui direito. Está bem na frente. Né? De o corpo da história não se busca apenas retornar concepções anteriores das obras dos gregos e romanos, mas se busca, assim, uma forma de ser e de interpretar a sociedade. Esse é um trecho de um dos artigos que foi indicado para vocês lerem. O outro trecho é: a educação física pode ousar em transformar, inclusive, o movimento realizado antes meramente mecânico em manifestação de arte. É um segundo texto. Então, baseado nesses 2 trechos,
nos remete a pensar nos aspectos relacionados aos significados do corpo ao longo da história da humanidade. Especificamente na educação física, que tem o corpo como seu objeto de estudo, não pode ignorar as relações do homem com o seu corpo durante toda a história, né? Nossa área não pode, de forma alguma, ignorar isso. Pelo contrário, isso precisa estar muito bem elaborado e explicado nos nossos conhecimentos, tá? Na contemporaneidade, busca, então, um novo conceito de corpo, né? Então, durante todo esse processo histórico, se buscam agora um novo conceito de corpo, uma forma de lidar com o corpo. Então, baseado na leitura dos textos, responda a seguinte questão. Qual o papel da educação física nesse processo de ressignificação do corpo, né? Então, como nós, enquanto professores de educação física, como nós, enquanto professores de uma disciplina, de um componente curricular, que trabalha com o corpo, que tem o elemento corpo como objeto de conhecimento, qual o nosso papel diante desse contexto? Então, eu preciso que vocês tenham uma compreensão desse conteúdo e façam uma argumentação coerente. Esse é o primeiro ponto do barema. E eu preciso que vocês também tenham uma capacidade de síntese. Por quê? Porque é uma resposta. Vocês não vão precisar elaborar um texto com 2, 3, 4 páginas. Vocês vão elaborar um parágrafo, vocês vão elaborar uma resposta que tenha e que abranja justamente a compreensão do conteúdo e essa capacidade de síntese de vocês. Somente responder. Não precisa dar mais de uma resposta, tá? Somente respondeu de forma coerente, que tenha uma síntese, mas que tenha uma coerência e que traga os elementos contidos nos textos que eu solicitei a leitura, você finaliza a atividade. Dúvidas? Pela quantidade de texto, eu creio que as dúvidas leitura. A história da educação física, Sandro, é uma disciplina muito densa, tem muito conteúdo, né? Mas o que eu tentei trazer de todas essas formas é tentar aliviar, né, nos textos. Você tem um texto que realmente é um texto um pouco mais cansativo, mas tem outros textos que vocês vão ver que a leitura é muito boa de ser feita, muito gostosa de se realizar, e são textos atuais, que vão servir para vocês, para a prática profissional de vocês, e até para outras disciplinas, tá? Então, a gente tem que pensar que essas leituras não vão ficar somente aqui, é por isso que eu trouxe, para que vocês sirvam de base para as outras disciplinas, como vocês forem trabalhar a questão da educação física escolar, a questão da corporeidade, vocês já vão ter essa base e vão se sentir mais à vontade. Na verdade, são 3 textos. A base de cada semana são 2 textos com vídeo ou 3 textos para cada semana. Antemão, parabenizar a professora e também ao professor Urbano, porque, tipo assim, vocês estão colocando textos com uma linguagem mais, assim, popular, vamos dizer assim, cotidiana, e textos também com uma linguagem técnico-científica que é da disciplina, né, da matéria. Parabenizar vocês para poder ajudar a gente também a acelerar essa leitura que a gente precisa efetuar. Uhum. Ok. Mais alguém tem alguma dúvida nessa atividade, gente? Essa atividade também vai ser no fórum, a última? Isso, no fórum. A diferença dessa para outra é que essa você só faz uma postagem. E a outra você tem que fazer uma postagem, tem que responder e dialogar com o colega. Professora, outra... Diga, Sandro. Esse mapa que você fala é um mapa conceitual, porque fala mental, também, é o mesmo? É o mesmo. São mudanças, são o mesmo conceito diferente do nome, mas é o mesmo conceito, né, de construção. Tá bom, muito obrigado, Pro. Nada. Também eles colocam aqui, no EAD vai ser sempre assim, a universidade é assim mesmo.
A leitura engrandece o homem, né, gente? Então, às vezes a gente está cansado, a gente está na correria, e mais um texto, mais um texto. Mas é que nos dá a base para a nossa ação, para o nosso dia a dia, essa leitura aí. Posso continuar? E também tem a questão, né, professora, que a senhora está fazendo um apanhado geral, né? Então, se a gente for trabalhar semana a semana, a gente não vai ter, assim, tantos textos, vão ser poucos textos, que você tem como ir trabalhando, ir fazendo os exercícios, ir fazendo todos os trabalhos certinhos, sem estar esse medo de ser tanta coisa para ler, para estudar, né? Porque eu estou falando da disciplina toda, né, gente? Então, por isso que eu estou falando de texto, do vídeo, que o vídeo, apesar de ser mais rápido, né, mas ele dá uma abordagem mais ampla. Então, para o aluno parar, entender, fazer uma leitura mais minuciosa, é importante esse momento para vocês. Então, quando a gente divide isso em 4 semanas, eu acredito que não fique tão puxado, certo? Se vocês falarem, professora, no presencial é muito mais texto. Né? Por quê? Porque a gente tem um tempo maior. A gente tem um tempo maior para leitura e tem um tempo maior para discussão, certo? Então, isso não quer dizer que vocês vão deixar de ver qualquer conteúdo. Não vão deixar de ver qualquer conteúdo se comparado com o presencial. A diferença é que a quantidade de material lido é menor, mas ela abrange o mesmo conteúdo. Tá? Além de ajudar para concurso na área, cai muito a parte conceitual e histórica. É isso mesmo também. Nos concursos cai muito essa questão histórica da educação física. E essa parte inicial do curso, né, de educação física. Posso seguir? Vamos para a 4ª semana, então. Para a 4ª semana, gente, nós temos aí os aspectos contemporâneos sobre a história da educação física, tá? É a tarefa pensando na prática. E é nesse momento que eu faço um convite para vocês começarem agora, se veem como professores de educação física, certo? Como o nosso conteúdo está relacionado para essa temática da 4ª semana, sobre a questão do patrimônio cultural e reconhecimento social da identidade, certo? Como isso pode estar envolvido no nosso currículo de educação física, tá? Muitas aulas de educação física já envolvem dentro do currículo manifestação cultural. Mas para a gente da área de educação física, não basta ser apenas manifestação cultural. Ela precisa ter manifestação cultural do movimento, né? Porque nós trabalhamos com o movimento, né? Então, nós precisamos levar a informação a nível do contexto que esses elementos da manifestação cultural existem, o conceito, a história, mas, e na prática, o movimento, certo? Então, vamos falar diretamente sobre a atividade. Buscando ampliar a compreensão do patrimônio cultural e o reconhecimento social da identidade, solicito que realize uma pesquisa e escolha uma manifestação popular da cultura corporal do movimento, da sociedade ou região. Após escolha, faça uma reflexão sobre essa prática da educação física escolar e construa um mini projeto contendo os seguintes elementos. O tema, o título, o nome dos componentes, que aí sim, nessa atividade, eu vou liberar para vocês realizarem em grupos de 4, tá? O título do mini projeto, uma introdução, uma breve introdução, que é vocês descreverem, caracterizar, falar sobre a origem, sobre a história desse elemento da cultura corporal do movimento, enquanto manifestação popular. Justificativa, ou seja, a importância de levar essa vivência para a aula de educação física escolar e como irá contribuir no processo educacional dos alunos. A metodologia, como é que vocês pensam que vocês podem trabalhar esse elemento na aula de educação física escolar? Né? As referências e de acordo com a formatação da ABNT. A leitura, vocês precisam fazer a leitura desses 2 textos, certo? Esses 2 textos vão lhe dar as bases conceituais
do que seria essa cultura corporal popular, do que seria essa compreensão do patrimônio cultural que a gente está falando nessa temática, assim como elas vão dar exemplo das experiências que foram tidas com alguns elementos, tá? Esse segundo texto aqui, ele traz o elemento do elemento circense, né? Ou seja, elementos do movimento corporal das pessoas que trabalham com circo. Né? Como é que isso foi levado para dentro da escola? Certo? Fora isso, eu trago lá na aba Saiba Mais, eu trago uma experiência com um professor de educação física que trabalhou o corpo enquanto um elemento do maracatu, levou para as escolas. Eu falo um pouco tem um texto falando sobre a capoeira, curtinho, certo? Um texto bem curtinho. E nesta quarta semana eu trago um livro. Esse livro está lá para vocês darem uma lida, tá? O livro completo, sobre algumas experiências de alguns professores de educação física que levaram algumas manifestações populares da cultura corporal do movimento para dentro das escolas. Certo? Então, esse ponto é um ponto onde a gente trabalha aspectos contemporâneos sobre a história da educação física. Quais são os critérios dessa avaliação? Descrever com clareza os elementos desse mini-projeto. Quais seriam esses elementos do mini-projeto? Título, introdução, objetivo, justificativo e metodologia. E as referências. Professor, é um projeto? Não é um projeto. É um mini-projeto. Eu trago elementos de um projeto. Eu quero que você construa um mini-projeto. Por quê? Porque a gente não falou sobre projeto, a gente não trabalhou o que seria um projeto. Eu tenho aqui mais de 200 alunos, cada um tem uma história de vida. Tem pessoas que aí podem já ter feito vários projetos, pessoas que nunca fizeram projeto. Pessoas que já vieram do bacharelado, tem pessoas que nunca fizeram um curso, ou já fizeram algum outro curso que já atrapalhou. Enfim, eu não estou cobrando de vocês a produção de um projeto de forma alguma. O que eu estou cobrando de vocês é que vocês, nessa quarta semana, se coloquem como professores, em primeiro lugar, no primeiro momento, como professores de educação física. E se coloquem como professores no momento que você pensa em um elemento da manifestação da cultura corporal, cultura popular, aí da sua cidade, da sua região. E como é que você consegue trazer isso para a educação física escolar? Será que tem algum elemento que eu posso estar trazendo? E como é que eu posso trabalhar? Certo? Então, eu não vou cobrar nada de vocês, nada de critério técnico de um projeto, porque não foi dado isso para vocês. Eu quero apenas fazer um convite para vocês começarem a refletir, pensar enquanto futuros professores de educação física. Coerência na justificativa, quando eu falo coerência na justificativa, eu escolhi um elemento. Por que eu vou levar esse elemento para a aula de educação física escolar? Por que eu vou levar esse elemento da manifestação da cultura corporal popular para dentro da minha aula de educação física? Como é que esse elemento, eu vejo que esse elemento pode contribuir na formação dos meus alunos, das minhas crianças, dos meus adolescentes? Em que parte contribui? Será que contribui? Né? Então, eu tenho que justificar porque eu tô levando, né? A importância de se trabalhar esse elemento lá dentro da aula de educação física. E a possibilidade de acontecer. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente pensa num elemento, a gente visualiza determinado conteúdo e você precisa de várias estruturas, tanto físicas, né, como humanas até, para poder realizar a prática, poder realizar a teoria ou realizar a prática dentro de uma escola. Então, não adianta eu pensar em algo que seja impossível de se realizar. Eu posso, sim, pensar em todas as adaptações, adequações que a gente faz dentro da aula de educação física, sem dúvida alguma, principalmente quem trabalha em escola pública, né? A gente vive fazendo adaptação, a gente vive fazendo adequação, a gente vive fazendo as mudanças possíveis para a gente poder trabalhar os conteúdos da educação física, certo? Então, são esses 3 pontos que serão avaliados dentro desse mini projeto. E aí, a gente finaliza aqui a questão do cronograma.
Dúvidas? Deixa eu ver aqui no chat quais são as dúvidas. Quem quiser falar também, fique à vontade. A data limite, Lanilson, da primeira avaliação é dia 9. Tá? No cronograma, gente, vocês têm isso, ó, aqui do lado. Deixa eu só passar para você, mostrar para vocês o limite de cada, ó, 1º do 10 a 9/10. Nove de outubro, isso, toda sexta, obrigado. Professora, por favor, poderia focar só na atividade aula desta semana? O objetivo dessa atividade aqui, Cleia, dessa atividade síncrona, é a gente dar uma abordagem geral, apresentar a disciplina e tirar as dúvidas sobre como a disciplina vai funcionar, né? Na medida que vocês forem fazendo a leitura, que sim, vão surgir algumas dúvidas sobre o conteúdo, né? Sobre a questão da avaliação. Por mais que eu tenha explicado aqui de todas as formas, tirar todas as dúvidas, mas sempre vão surgindo as dúvidas. E aí a gente vai para o fórum de dúvidas da semana, certo? Mas o meu objetivo aqui é fazer essa abordagem geral, para deixar vocês bem à vontade, bem tranquilos, de como é que vamos trabalhar a disciplina durante esse mês de outubro. Só uma pessoa posta no AVA, né? Em relação à quarta semana, sim, Elisete. Esse último trabalho, que são 4 componentes, somente uma pessoa posta lá no AVA. Como é que vai ser a divisão de grupos? Eu deixei os tutores à vontade para ver como é que as turmas querem fazer essa divisão. Se vocês mesmos dividem, se os professores, se os tutores dividem, tá? Esses grupos. Precisa ser necessariamente grupo, porque nem sempre os horários dos colegas são compatíveis. Naildes, eu gostaria que fosse em grupo, tá? Por quê? Porque nesse momento vocês vão estar fazendo um trabalho colaborativo, é o pensar em conjunto, né? É uma interação, é uma troca de experiência entre vocês, é o trabalhar no conjunto que eu acho que um projeto requer nesse primeiro momento. Agora, se você tiver dificuldade, converse com o seu tutor para ver as possibilidades, tá? Que existe. Qualquer coisa, ele entre em contato comigo, certo? Com toda certeza, isso mesmo, quem trabalha na escola pública tem que ser criativo com todo o material e espaço para trabalhar. Até aqui tudo tranquilo, professora, isso. É isso que eu expliquei para a Anaíldes, tá, Paty? Conversa com o seu tutor aí para ver as possibilidades e aí ver o que ele pode estar... Se vocês conseguirem pelo menos fazer com 2, 3, certo? Mas o máximo são 4 alunos. Bruno, na verdade, seria uma parte prática presencial se nós não tivéssemos em situação de pandemia, né? Por isso que a gente fez essa atividade, as 2 atividades teóricas, valendo 60%. Tá? Mas essas atividades seriam realizadas presencialmente. Acredito que eu poderia deixar, escolher o grupo, já é uma forma de interação. Tranquilo. Pode ser também, Gleidson, não tem problema nenhum. Fiquem à vontade de vocês mesmos escolher os grupos. Estou falando porque sempre tem um ou outro que, de repente, não consiga formar um grupo, ou não sei, né? Mas aí depende do perfil de cada polo, e aí os tutores podem estar resolvendo essa situação sem problema algum. No fórum não tem mais nenhuma dúvida. Alguém gostaria de se colocar aí, tirar alguma dúvida? Que aí a gente vai para o ambiente virtual. Professora, boa tarde. Meu nome é Valdir. Nós vamos fazer esse trabalho da 4ª semana em 4 pessoas. Aí a gente vai fazer uma pesquisa sobre a cultura
regional e entre nós 4 nós vamos decidir qual dessas culturas nós poderíamos implantar na escola, é isso? Isso. Deixa eu dar um exemplo bem simples aqui. Vocês aí têm polo de 7 cidades, né? O ideal é que, claro, que vocês escolham essa cultura, esse elemento da cultura corporal popular específico, né, da região de vocês. E, a partir daí, vocês desenvolverem e pensarem coletivamente como vocês poderiam estar levando isso para a escola e como esses alunos vão se beneficiar e como isso vai ser importante no processo de educação deles, né, dessas crianças, desses adolescentes, né, que vocês vão estar implantando. Não pensem em colocar que o ano, se ensino fundamental, se é ensino médio, não precisa nada disso, porque vocês também ainda não trabalharam com plano de ensino, tá? Não precisa dessas informações, eu quero informações básicas, eu quero que informações do pensar inicialmente quanto professores de educação física. Eu não vou solicitar de vocês informações minuciosas, porque vocês ainda estão no início do curso. Então, é só um estímulo aí, uma cutucada aí para vocês começarem a pensar, porque faz parte também do nosso conteúdo da história da educação física. Sim, Helenilson, essa formação de grupo seria só com os colegas dos polos? Sim. Só com os colegas dos polos, porque os tutores, os respectivos tutores, irão fazer a correção. Tá? Mais alguma dúvida? Boa tarde, professora. Aqui é Matheus. Boa tarde, Matheus. Tem 2 pontos que eu quero saber da senhora com relação ao fórum. Por exemplo, esse fórum será aberto a todos os estudantes de todos os polos, não é? As nossas respostas. Não, cada polo vai ter seu grupo para responder. Sim, a pergunta é para todos os alunos do curso, mas cada polo vai ter seu espaço lá para responder e o tutor vai estar fazendo a avaliação. Ah, tá, entendi. Aí um segundo ponto seria com relação, por exemplo, essa semana eu estou bem tranquilo, então, vamos supor, eu fiz as leituras, fiz logo minha atividade ali, né, da primeira semana, e nessa mesma semana daria tempo eu já fazer o mapa conceitual. Tem como eu adiantar ou seria por semana mesmo, cada atividade dessa? Você tem como adiantar as leituras e a produção da atividade. Agora, a postagem só é feita na semana. Na semana mesmo, né? Na semana mesmo. Você pode responder as questões, algum rascunhozinho, alguma coisa, você deixa lá, você faz a leitura e você deixa lá. No momento que abrir a atividade, você posta. Faz dentro do seu tempo, não tem problema algum. Ah, entendi. Então, a postagem é mesmo por questão de organização, né, das atividades mesmo. Pronto. As atividades, só para eu lembrar aqui, Matheus, rapidinho, elas são sempre abertas à meia-noite, da primeira data, meia-noite, e fechada 23 horas e 59 minutos, tá? Todas as atividades avaliativas. Pode falar, Matheus. E assim, só com relação à atividade 4, é só um comentário que eu gostaria de parabenizar a professora por estarmos em um curso de licenciatura e já ter uma atividade com essa abordagem, né, de estar levando essa questão acho que da reflexão de sermos professores mesmo, porque eu fiz ciências biológicas aqui em Itapetinga, que é o polo aqui também, e o que acontece? Quando eu fiz biologia, aqui tem essa diferença de bacharelado e licenciatura. Então, o que acontece? Nós vínhamos dar conta de sermos professores a partir do 4º semestre, né, do 3º semestre,
Então, eu gostaria, de antemão, parabenizar por estar trazendo uma atividade, de certa forma, reflexiva, né, sobre a nossa atuação futura, né, como profissionais. Aí, só levantar essa questão de parabenizar a senhora e todo o polo, né, em si, porque é uma atividade única para todos. Só isso mesmo. Obrigada aí, Matheus. É o meu objetivo, né? Eu acho que, até porque também a gente está vivendo uma época assim, né, com essa pandemia bem complicada, né? Então, o ensino presencial, a gente já precisa estar estimulando. Imagine os alunos do EAD, que tem apenas, né, um momento presencial, que é o momento onde a gente tem esse encontro com os tutores, e a depender do professor também, mas normalmente é com os tutores, a gente precisa estar sempre estimulando, e esse estímulo também tem que vir de vocês, né? Então, no momento que a gente pode estar colocando atividades, vocês viram aí que no meu cronograma eu tentei diversificar ao máximo das atividades avaliativas, né? Também tive algumas informações dos tutores que também fizeram um pouco parte desse processo aí de construção do planejamento, né? Algumas informações. Então, eu tentei diversificar ao máximo e com as contribuições deles, a gente também fez algumas alterações. Então, o objetivo aqui é justamente esse, né? Dar o conteúdo precisa ser dado, a gente precisa trabalhar, pode ser dentro da forma que for, mas a gente precisa buscar uma leveza. Eu tentei buscar essa leveza nesse conteúdo, mas, ao mesmo tempo, a gente tentar ter uma dinâmica, né, nessa história da educação física. Por isso que também a minha sala virtual, eu tentei trazer algumas novidades, né, tentei trazer algumas coisas ali para interagir vocês, para estimular aí vocês. E essa última atividade, eu acho que eu quero que fique um gostinho de quero mais, porque é justamente isso, vocês apenas vão estar começando a pensar enquanto professores de educação física. E se vocês gostarem de fazer essa atividade, com certeza vocês vão estar se identificando mais ainda como professores. Porque quando a gente parte para fazer um plano de aula, plano de ensino, pensando nas nossas turmas, e a gente tem o prazer, é trabalhoso, mas a gente tem o prazer em fazer isso, só faz comprovar que nós somos realmente professores de educação física e gostamos daquilo que a gente faz. Tá? Então, é um primeiro momento para vocês exercitarem a futura profissão de vocês. Deixa eu ver que tem alguma pergunta mais no chat aqui. Tem pessoas que ainda não conseguiram interagir no grupo, Aí tem que ver com o tutor, né, Viviane? Porque essa questão aí, eles vão, caso algum aluno fique sem grupo, tem que estar informando para o tutor, tá? Para ele tentar resolver aí, e qualquer situação um pouco mais complicada, ele passa para mim, para a gente tentar ver a melhor forma, tá? A média final é soma tudo, soma as duas primeiras avaliações, multiplica por 40, né? As duas últimas avaliações, por 60, e soma e divide por 2. É aquela forma mesmo que eu já passei para vocês ali, aquele raciocínio ali de lógica. Paty, você é de que polo? A gente depois pode conversar aí com seu tutor, tá? Essa situação. Acho que é de Lécia. Átila não é do Polo Itapetinga, não, Marcela. Não é não? Não. Ela tá falando aqui uma situação, Paty Bidu, tá falando uma situação aqui, e aí precisa conversar com o tutor para a gente ver se a gente consegue, como é que a gente consegue resolver. E o mural, vamos lá, porque a gente vai falar um pouquinho desse mural, tá, gente? Elisete já comentou aqui, o mural, é necessário comentar algo?
Jequié, é com Cássio que tá... Não, Jequié é quem, gente? Deixa eu ver aqui, que eu ainda não memorizei. Jequié. Ainda não memorizei, eu memorizei essas informações, mas eu tenho aqui anotado. Jequié é com Júlio. Isso, Júlio. Júlio, passa depois para Júlio essa informação, com certeza ele vai saber resolver. Caso não consiga, ele entre em contato comigo para a gente ver, tá? O importante é que todos façam, né? Todos precisam viver esse momento aí, experimentar essa questão inicial. Podemos ir lá dar uma ava rapidinho, só para a gente finalizar? Foi compartilhado aí, gente, com vocês, o ambiente virtual? Ninguém responde? Sim. Tá, ok. Olha só, nossa história da educação física, né, professora Marcela Freitas, que tal se apresentar? É esse fórum aqui que eu falei para vocês em relação a quem se sentir à vontade, ir lá, colocar o seu depoimento aí em relação às suas informações, certo? Ótimo, já temos aqui muita gente participando, maravilha. Vamos lá, viu? Quem não participou aí, ontem eu dei uma lida numas 3, mas hoje eu já vi que, muita gente participou, ótimo. Quem não participou aí, que sentiu à vontade, tá? Vamos compartilhar esse momento aí com os colegas, que é isso que faz vocês conhecerem novos colegas e montarem aí uma rede de futuros professores, né, de educação física aí na região de vocês. Nosso mural, alguém perguntou aí sobre essa questão do mural. Esse mural, gente, não é obrigatório também fazer a postagem, tá? Esse mural, qual é o objetivo desse mural? De informações, trazer informações que vocês tenham sobre algum curso, sobre alguma curiosidade, sobre alguma notícia relacionada à área da educação física. É compartilhar informações no grupo, certo? Então, aqui mesmo, essa webinar que vai acontecer, já está acontecendo durante esse mês de outubro todo. O primeiro webinar, Chão da Quadra. É um webinar gratuito. Eu postei aqui, que é um curso que está acontecendo, né? Se você clicar aqui, vocês vão ter mais informações. Então, aqueles alunos, ou os tutores também, que tiverem cursos, que souberem de algum curso, que souberem de alguma informação, alguma curiosidade, ou seja, que vocês queiram compartilhar, chega aqui no mural e compartilha, tá? Eu acho bastante interessante, porque muitas vezes a gente está na correria, a gente não teve informações sobre determinados cursos, e aí vocês já podem começar a estar fazendo esses cursos, já podem começar a entrar, né, nesse meio, né, nesse discurso que acontece dentro dos cursos sobre a realidade da educação física escolar. Aqui também já foi postado o curso da BNCC Educação Física, que já postaram também uma outra informação. Então, não é obrigado, mas é um espaço também para a gente compartilhar informações. Aqui é o fórum de avisos, se tem algum aviso emergencial, alguma coisa, eu ou o tutor, os tutores vão estar disponibilizando aqui para vocês, tem que retirar esse aviso aqui. A primeira semana, programação da primeira semana, perdão, eu esqueci de passar a apresentação. Primeira semana, apresentação da professora, da disciplina, foi tudo que eu passei para vocês. O plano de ensino, que foi já conversado, o cronograma, e aqui ampliando a leitura. Foi aquele material que eu falei para vocês que são alguns textos. Livros, vocês estão vendo aqui esse link? Esse link aqui dá acesso diretamente a esse livro, tá? Aqui vocês têm esse livro disponível. Certo? Então, foi aquilo que alguns colegas perguntou aí. Foi Jamil, se eu não me engano. Certo? Mas eu vou dar uma olhada nos outros livros, se eu consigo, o que eu consigo para vocês também. A sugestão seria boa também fornecer a gente o link desses livros digitais para que a gente pudesse estar tendo acesso mais fácil e até mesmo baixar através do link após acessá-los.
Tá. Eu vou ver qual a melhor forma aí, é o link ou o... Para a primeira semana, vamos passar rapidinho aqui, porque, na verdade, o que consta aqui na sala de aula é o que... Sala de aula virtual é o que eu já fiz toda a explanação, né? A programação, tem aqui todos os textos, e aquilo que eu falei, gente, ó, eu sugiro a leitura dos textos nessa ordem, tá? Sempre. Claro, professora, eu posso fazer em outra ordem? Pode, fique à vontade, mas, assim, para um entendimento melhor, eu sugiro que sejam feitas nessa ordem. Acervo didático, a primeira semana, aqui tem um vídeo, História da Educação Física, se você clicar, automaticamente já cai no vídeo. A leitura básica, que são os textos que realmente vocês precisam fazer a leitura para realizar a atividade avaliativa. A leitura complementar é uma leitura, se você quiser realizar, só para complementar mesmo seus estudos. E o item Saiba Mais, que é aquele item que eu falei para vocês, que é sempre um pouquinho a mais que eu gosto, né, além da leitura complementar, que eu gosto de dar essa dinâmica para os alunos na sala de aula. O espaço interativo, que é justamente a questão do fórum Tira Dúvidas, que é onde aqui vocês irão postar as dúvidas de vocês, cada um com o seu polo específico. Tá? Aqui eu tenho acesso porque eu sou professora, mas vocês terão acesso somente ao fórum de vocês. Vamos lá, o aluno de Feira de Santana, ele só vai ter a opção Feira de Santana para postar. Certo? Eu tenho porque eu, enquanto professora, eu tenho acesso. Acho que tem alguém ainda tentando entrar aqui. Atividade avaliativa, fórum para essa semana, atividade avaliativa, História da Educação Física no Mundo. E aí, esse nosso primeiro fórum, conforme eu falei, vocês vão lá no tópico de vocês e faz a postagem. Tá? A primeira postagem, responder a questão, e a segunda postagem, dialogar com um dos colegas. Para a segunda semana, só a gente dando uma passeada mesmo para revisar o que já foi dito para vocês, toda a apresentação do que iremos tratar nessa segunda semana, tá? Os textos disponíveis, tanto leitura básica como leitura complementar, e no item Saiba Mais, falando um pouco da calistenia, que foi um tipo de ginástica que foi bastante iniciada aqui no Brasil, na época do processo lá, né, de sistematização dos exercícios físicos. Tem 2 vídeos aí nesse item Saiba Mais da calistenia. Fórum Tira Dúvida, a mesma coisa, é o espaço para vocês colocarem lá as dúvidas de vocês. E a atividade avaliativa. Deixa eu só chamar a atenção com relação a essa atividade avaliativa, que a construção do mapa mental. Então, eu sugiro aqui, pessoal, 2 sites, tá? Se você clica aqui, ó, você vai parar lá no site, que vai lhe dar a opção de realizar esse mapa mental. Você se registra, é gratuito, faz todo o procedimento, é todo autoexplicativo. E tem um segundo site também, que eu considero mais fácil, que é esse site aqui, que vocês também podem estar fazendo. Professora, eu posso fazer por um outro aplicativo, por qualquer outro? Pode, não tem problema. Se vocês conhecem algum outro aplicativo que vocês possam realizar esse mapa mental, esse mapa conceitual, não tem problema, vocês podem estar fazendo. Aqui embaixo está falando um pouco sobre o que seria esse mapa mental e como fazer. Então, aquilo que eu falei para vocês, é um artigo bem simples, não é nem um artigo, é uma reportagem, né, falando o que seria esse mapa mental aqui.
bem colorido, tá vendo? Onde você tem aqui a ideia básica, e aí você vai puxando as outras ideias sobre a temática. Então, nosso tema é o quê? Educação física escolar. Então, no meio, você vai colocar educação física escolar. Quais são os pontos mais importantes sobre a história da educação física que você considera, dentro das leituras que vocês fizeram, que vocês vão estar abrindo esses braços, né? Os braços para vocês puxarem as ideias. Então, aí vocês vão colocar contexto político, contexto histórico, contexto social. O que é que se teve dentro desse contexto político? Qual foi o ponto mais importante? E aí vocês vão estar abrindo. Já dei várias dicas aqui, tá? E aí fala rapidamente de como você constrói esse mapa, certo? Uma outra coisa, gente, que eu quero deixar vocês também à vontade. Eu sei que tem pessoas que não têm muita, como é que eu posso dizer? Muita tranquilidade, muita habilidade com a questão da tecnologia, certo? E como o objetivo dessa atividade não é criar, né, capacitá-los para a habilidade tecnológica, né? O objetivo dessa atividade é exercitar a questão da síntese das ideias, exercitar a questão dos conceitos básicos da leitura e organizar as ideias. Então, aquele aluno que realmente não tiver nada, nenhum conhecimento, que não sabe nem para onde vai, vocês entram em contato com o tutor, que o tutor já sabe qual vai ser a opção para realizar essa atividade, né? Que seria uma opção de vocês fazerem no computador e mandar em PDF, certo? Então, o que eu não quero é que vocês deixem de fazer a atividade porque vocês não sabem mexer nessa tecnologia, certo? Porque o objetivo não é esse, o objetivo é vocês fazerem atividade para vocês se exercitarem com a temática que eu estou passando para vocês, que é a história da educação física escolar no Brasil, né? E organizar essas ideias. O objetivo é esse, sintetizar essas ideias, terem conhecimento dos principais aspectos que estão envolvidos nessa temática, certo? Agora, a forma que vocês vão mandar para mim, o que é que eu peço é, dentro de uma situação normal, onde vocês conseguem fazer isso, vocês vão enviar um link, vocês vão enviar um documento. Tá? Se de nenhuma maneira vocês conseguem fazer isso por aplicativo, tá? Eu já dei autorização para os tutores de vocês fazerem em documento, desde que vocês sinalizem todas essas ideias conforme consta aqui, ó, de como fazer esse mapa mental. Certo? Terceira semana, vamos passear um pouco rapidamente pela terceira semana, que um relato justamente sobre todo o conteúdo que nós vamos abordar, a temática, os textos, né, que vocês precisam ler. Acervo didático são leituras básicas, leitura complementar. Eu trago Saiba Mais sobre o Discóbulo de Miron, vocês vão saber lá o que seria esse Discóbulo de Miron, tá? O espaço interativo, que é o Fórum Tira Dúvidas, e a atividade avaliativa dessa terceira semana, que é o fórum mais simples, que é a única postagem, somente para responder a essa questão. Qual o papel da educação física no processo de ressignificação do corpo? Responde apenas a essa questão e finalizou a atividade. Para a quarta e última semana, também sobre a temática que nós vamos estar abordando, a leitura dos 2 textos. A leitura básica, a leitura complementar, caso vocês queiram realizá-las. No item Saiba Mais. Lembra que eu comentei lá atrás, no início, sobre a questão da capoeira? Então, vocês têm um link aqui que fala sobre a questão da capoeira, enquanto patrimônio cultural brasileiro, e o maracatu, que é uma experiência trazida por um professor de educação física. Agora, eu lembrei, essa leitura complementar aqui, gente, eu vou clicar, aqui é o livro que eu falei para vocês, Escrevivências da Educação Física Cultural. Aqui é um livro
que é um livro aberto da Universidade de São Paulo, a USP, certo? E nesse livro vocês vão ter artigos que são relatos de professores que trabalharam, que tiveram experiência levando esses elementos da manifestação popular para as aulas de educação física escolar, né, envolvido dentro desse currículo. Espaço interativo também, o Fórum Tira Dúvidas, e atividade avaliativa, que é justamente a tarefa pensando na prática, onde eu faço toda aquela explicação lá, que eu já passei para vocês no cronograma. Chama atenção, hein? Somente um aluno que faz a postagem, certo? Não precisa todos os alunos fazerem, não deve, somente um aluno que deve fazer essa postagem aqui nessa tarefa. Feito isso, a gente finaliza todas as nossas atividades e finaliza a nossa disciplina. Dúvidas finais? Quem tem para a gente finalizar nosso encontro? Sem dúvidas. Que bom, então. Das duas, uma, né? Para o momento está sem dúvida, né, Sandro? Vamos ver agora durante a semana, né? Mas pelo menos para o momento, acho que deu para vocês entenderem como vai ser todo o processo da disciplina História da Educação Física, né? E a recomendação da professora, leitura. Pois é, agora é começar as leituras, começar a sintetizar o conhecimento, né, para começar a responder as questões lá no fórum. Isso. Agora é com vocês, fazer a parte de vocês, e nós, eu, enquanto professor, os tutores vão estar aí para dar todo o apoio. Eu vou estar acompanhando um pouquinho, e qualquer coisa eu faço alguma intervenção, qualquer necessidade, eu faço intervenção para tentar ajudá-los. Professora, aula perfeita, viu? Muito obrigado, muito bem explicado. Enfim, os processos, sei que vão surgindo dúvidas e a gente vai tirando junto, mas nesse primeiro momento já foi, assim, muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada, Natália. Que bom que eu tenho correspondido, né, aí para vocês em relação a esse primeiro momento, que eu sei que vocês ficam aí do outro lado angustiados, né, com muitas dúvidas, mas o nosso papel enquanto professor é esse, é tentar dar as mãos aos alunos. Claro que vocês têm que fazer agora a parte de vocês, né, e não desistam, gente, não desistam, se vocês estão no curso de licenciatura em Educação Física, é uma graduação, terão alguns momentos que vocês vão 2, 3 vezes vocês vão pensar, repensar em desistir, mas não desistam, porque faz parte, a gente não cresce nas facilidades, a gente cresce nas dificuldades. Então, vocês vão ter momentos fáceis, difíceis e momentos muito difíceis. Isso faz parte de qualquer caminho quando você traça o seu sonho. E se vocês estão aqui é porque vocês têm um sonho de serem futuros professores de Educação Física. E não desistam, porque vale a pena. Tá? Obrigado, professora. Professora, a aula ficará gravada, Wallace, desculpa se eu não falei o nome certo, vai ficar gravada, eu vou mandar o link para vocês depois, tá? E aí vocês, com o link, vocês acessam. Professora, boa tarde, é Jailson aqui, Polo de Tapetinga. Jailson, boa tarde, Jailson. Muito obrigada a todos os alunos que estiveram aqui presentes, que não tiveram também, tem seus motivos, tá? Mas eu agradeço a presença, este momento é fundamental importância, não só para vocês, mas para mim também, para eu sentir um pouco as demandas de vocês e tentar ajudar no momento que eu puder, que eu posso, né, fazer isso. Eu peço a vocês que se debrucem agora nesse mês, né, e qualquer dúvida, coloca lá no fórum. Desejo uma semana, um mês de muito estudo, de dedicação, certo? E que com certeza vocês terão sucesso aí daqui para frente, tá? Bons estudos e pensamento positivo que vocês vão chegar lá. Obrigado. Você é Sandro, professora, do Polo Feira de Santana, obrigado. Obrigado, Sandro. Boa tarde.
Boa tarde a todos. Boa tarde. Finalizando aqui a gravação. Boa tarde, bons estudos. Boa tarde, professora. Boa tarde.